Olá, tudo bem? Esse vídeo é fruto de uma aula que eu dei ao vivo no Instagram no finalzinho do ano passado. Se você ainda não me segue por lá, procura aí @cursoprojetando. Sempre dou dicas super bacanas por lá também. Mas voltando ao assunto daqui, o objetivo dessa aula foi esclarecer as diferenças de um detalhamento de mobiliário quando ele vai ser executado por um marceneiro ou por uma loja. Quais são as nossas obrigações, o que a gente tem que entregar, o que eles têm que entregar. Apresentei alguns exemplos com material meu e a ideia é que vocês estejam preparados para quando vocês passarem por essa situação na vida profissional de vocês. É um assunto muito relevante, tanto para quem está entrando no mercado, quanto para quem está mudando de nicho e entrando em arquitetura de interiores. Então, se isso é importante para você, eu te recomendo se inscrever no canal, aperta o sininho para você ser notificado sempre que tiver novidade por aqui e curte o vídeo. Depois me conta lá nos comentários o que você achou, se você ficar com alguma dúvida, eu vou adorar conversar com você, tá bom? Obrigada, seja bem-vindo! Bom, vamos lá. Então eu vou começar a falar sobre uma loja de modulado. Bom, como uma loja de modulado, ela tem os padrões dela, você ficar fazendo um detalhamento de mobiliário nos mínimos detalhes é perda de tempo. Isso significa que você não pode fazer? Não, se você quiser fazer um mega super detalhamento do recuo, do fundinho, da gaveta, você pode fazer. Você só vai estar gastando seu tempo produzindo um material que não vai ser utilizado praticamente. Por quê? Como que funciona? Como é que eu faço, tá? Eu faço assim, primeiro eu apresento o 3D para o cliente, né? Assim, apresento planta, defino planta, depois eu apresento 3D. No 3D eu defino todas as volumetrias, o padrão que eu vou utilizar, se vai ser uma madeira, se vai ser uma MDF, se vai ser uma laca, o que eu vou utilizar, onde tem gaveta, onde tem porta, eu defino tudo no 3D. Quando o cliente aprova, eu parto para o meu detalhamento de mobiliário. Se esse detalhamento de mobiliário vai para uma loja, quando você entrega esse detalhamento, eles refazem tudo, gente. Eles pegam aqueles desenhos seus e eles refazem todo o detalhamento para poder apresentar para o cliente no padrão deles, tá? E aí, o que acontece nesse meio tempo? Rola uma adaptação. Ele pega o seu projeto e fala, vê lá, você pediu uma gaveta aqui de 35 centímetros. Se ele não tem uma gaveta de 35 centímetros e não consegue adaptar, ele vai botar o que ele tem e vai te mostrar. Vai falar, Amanda, aqui você pediu uma gaveta de 35, mas eu não tenho. Então, eu sugeri tal. Ou, eu botei uma prateleira de 4 centímetros. Recentemente, isso aconteceu comigo. Eu fui fazer uma ampliação de um projeto corporativo. E eles já tinham umas mesas que elas tinham um tampo com espessura de 4 centímetros. E eu queria novas mesas, mas eu queria tudo no mesmo padrão para ficar como se fosse, né, tudo original. E eu rodei, hein? Porque a maioria das lojas não tinha esse tampo de 4 centímetros. Então, quando ele não tem, ele adapta dentro do que o vendedor, o projetista julga que é melhor. E ele te apresenta essa alteração. Então, o que acontece? Você entrega o seu projeto detalhado. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, tá, gente? Desses desenhos e de como eles apresentam. Então, você entrega para a loja, ela adapta. Aí, você tem que marcar uma primeira reunião sem o cliente. Você tem que ir na loja para revisar tudo isso que com certeza ele teve que adaptar. Então você vai lá e vai checar, você vai ver se você aprova, você pode pedir uma alteração. Não, eu não gostei muito disso assim, será que... você trocou a minha gaveta de 35 por uma de 30, mas será que você não tem uma de 40 pra gente testar? E aí você vai gastar um tempo ali junto pra ir adaptando e chegar num meio termo que te agrade esteticamente, que atenda ao cliente no quesito funcional, que você, nesse momento, você já está expert, né? E que a loja tenha, né? Maria, obrigada, Maria.
Mas você ainda vai ter essa oportunidade. Em breve eu vou lançar meu curso online. Espero ter o privilégio de ter vocês lá comigo, tá bom? Bom, então você entrega para eles, eles adaptam, aí você vai lá numa primeira reunião. Aí você ajeita tudo. Gente, normalmente é uma reunião longa e cansativa, quanto mais cômodos são, então vai com o tempo. Tendo tudo decidido, esse vendedor vai gerar imagens e aí sim você vai marcar uma reunião com o cliente. Aí você vai levar o cliente lá nessa loja, vai mostrar todas as imagens junto com o vendedor, vai explicar para ele essas alterações, o que você teve que adaptar, mas vai estar já tudo ponta na língua, tá, gente? Não levem o cliente na loja sem você ter feito isso antes, senão você vai dar um chá de cadeira no cliente, provavelmente ele vai ficar de saco cheio e não vai querer fechar lá, tá? Aí, se o cliente resolver fechar nessa loja ou em qualquer outra loja, essa loja vai gerar um novo projeto executivo, um novo detalhamento, um novo desenho técnico, que é o que vai ser entregue para os montadores dessa loja. Vou mostrar para vocês aqui um projeto executivo, vocês vão ver o quanto que ele é detalhadinho, tá? Então, por isso, não adianta você ficar detalhando o parafuso que vai ser utilizado na fixação do não sei o que com não sei o que lá, porque não vai ser feito assim, tá? E assim, gente, a nossa hora é muito cara pra gente ficar perdendo tempo. Eu tô dizendo aqui que vocês não têm que estudar mobiliário, não têm que detalhar, não, de jeito nenhum. Vocês têm que estudar minuciosamente a altura de tomada, bater com a altura dos eletrodomésticos, por exemplo, numa cozinha, que é geralmente um ambiente bem complexo de informações. Porém, vocês têm que saber o que adianta você detalhar, o que não adianta, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos de como ocorreu esse processo aqui no escritório nesses últimos meses, tá? Bom, deixa eu abrir aqui. Esse aqui é um projeto de um banheiro. Esse aqui é o nosso 3D, tá, gente? Então, isso aqui a gente apresentou para o cliente, ele aprovou. Então, eu tenho um armário aqui embaixo da pia, tenho esses nichos redondos. Isso aqui só dá para ser feito em laca, tá, pessoal? Aqui eu tenho esse armário e tenho uma outra torre aqui com um nicho azul no meio, tá? Esse cliente, ele queria fazer em loja. Ele já falou pra gente que ele queria fazer na loja. Então, eu fui lá e desenvolvi o meu detalhamento, que é composto por uma planta. Então, aqui eu tô dando as cotas gerais, olha como simples, cotas gerais, armário, dananã, e o outro armário que tem aqui com cotas gerais. Marquei alguns cortes, fiz aqui alguns cortes. Nesse corte aqui eu tô cortando o nicho, vendo o meu armário, mostrando que as portas são de correr e que eu tenho uma prateleira interna aqui abaixo do sifão. Ó, tem uma projeção aqui de prateleira interna, tá? Tenho aqui a vista da minha torre, tenho aqui o meu nicho, tenho... Olha só como é que eu fiz o corte do armário embaixo da pia, gente. Não tem nenhum detalhe, tá? Porque não adianta. O detalhe é deles. Eu já disse que eu quero que essa porta seja de correr e eu já disse que eu quero uma prateleira aqui. Então, isso já tá visto lá na planta. Eu até poderia botar aqui uma prateleira para ficar mais detalhadinho, mas não adianta, por exemplo, você ficar detalhando o trilho da porta de correr. Inútil, tá? Não vai servir para nada. Aqui eu tenho as vistas dos meus nichos, o tamanho deles, a altura e aqui um outro corte passando por aqui, tá? Eu pego isso daqui e mando para a loja junto com o meu 3D. O 3D ajuda muito a loja a entender o que você quer. E aí eles também entendem como eles podem adaptar esse projeto.
Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, não. Deixa eu abrir esse aqui. Essas aqui são as imagens da Laca. A gente mandou esse projeto para algumas lojas e a Laca gerou essa imagem e me mandou para eu poder apresentar para o meu cliente. Tá vendo? Então ela adaptou ao que ela tinha, né? Isso aqui a gente já foi lá, já viu com eles. Então olha só, eles geram um novo 3D. Isso não quer dizer que você não tem que fazer o seu 3D, tá, gente? Esse novo 3D da loja, ele parte do seu 3D, tá? Pois é, Tainá, tô tirando essas dúvidas. Eu vi que você chegou atrasado, mas espero que você consiga tirar. Se ficar faltando alguma coisa, depois você me manda, tá? Aí aqui tem alguns outros ambientes, ó. Todas essas imagens aqui foram geradas pela loja, tá bom? Quando o cliente fecha esse projeto, olha só o que a loja gera, gente. Isso aqui é um detalhamento de marcenaria da loja Laca também, ó. Essa loja aqui, essa loja que é muito boa, tem uns produtos assim lindos, o acabamento deles é muito bom. E aí eles geram isso daqui. Isso daqui vai para o montador deles. Então, olha só. Eu tenho sentido de abertura da porta, eu tenho corrediça, indicando que tem uma gaveta interna. Tenho aqui a báscula embaixo da pia. Aí aqui eu vou descer, ó. Olha só. Toda a vista interna com as dobradiças. Então, não percam o tempo de vocês fazendo isso. Mas o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer uma vista mostrando aonde que você quer o... Isso aqui não foi ela que decidiu que aqui ia ter uma báscula e aqui ia ter um gavetão. Fui eu que decidi. Mas provavelmente ela teve que adaptar um pouquinho esse tamanho em relação ao que eu pedi pra ela, né? Então aqui, ó, eu tenho uma quina, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, aquela abertura de 180 graus, que você abre as duas portas e tem acesso ao canto. Então isso eu peço em planta também, tá? E aí eles geram, ó, todos esses desenhos. Aqui tem uma cristaleira, ó, tudo isso, né? Aqui tem uma observação. Por exemplo, aqui, cadê? Tem alguma... Ó, aqui a imagenzinha, ó. Acho que aqui eu queria mostrar uma observação que eu não tô achando. Que eles estavam falando aqui que... Ó, aqui a planta deles, olha a planta, toda detalhada. Como que ela fez para gerar essa planta? Ela foi lá na obra medir, tá, pessoal? Então, a marcenaria, ela tem que ir na obra, a marcenaria, o marceneiro, a loja, seja lá quem for, conferir os detalhes. Por quê? Vamos lá. Marcenaria envolve medidas milimétricas. E é impossível um projeto ser executado lá na obra milimetricamente como a gente planejou. Então, com certeza, terão adaptações. Então, essa pessoa, seja o vendedor da loja ou seja o marceneiro, ele tem que ir lá na obra, conferir os detalhes, conferir as medidas, e é muito bom que você esteja junto. Porque se ele ficar com alguma dúvida lá, você consegue tirar na obra ou tomar alguma decisão na hora, tá? Natália, o que é obrigatório? Não entendi sua pergunta. Se é obrigatório a medição, se for isso, sim, é obrigatório, tá? Se não, com certeza vai dar problema. O que acontece se eles não forem, dá algum tipo de problema? Se eles não forem, vai dar algum tipo de problema, porque não tem como. Então, assim, quando você fechar o projeto, você já agenda essa visita. Fala, ó, a gente tem que ir lá pra conferir medida. Eles têm que ir, tá? Não aceite fazer a execução. Eles não precisam ir lá para fazer o orçamento. Então, o orçamento eles vão fazer baseados no seu projeto. Mas depois que o cliente fecha com eles, eles têm que ir lá na obra e conferir, tá bom? Imprescindível. Então,
Esse tipo de detalhe que eu digo que vocês não precisam dizer qual é o tamanho da dobradiça, o tipo da dobradiça. Puxador, eles só vão utilizar o puxador que eles têm. Então, você tem que definir lá com o vendedor, quando você for fazer aquela primeira revisão de projeto, você tem que ver as opções de puxador que eles têm, ver qual se adapta melhor. E assim, sucessivamente, para esse tipo de dinâmica com loja, tá? Na hora da montagem, eu também gosto de ir acompanhar e ver. Às vezes fica alguma dúvida. Enfim, gente, tentem cercar de todos os lados para evitar erros e evitar falta de comunicação, né? Erro por conta de falta de comunicação, tá bom? Então, em relação à loja, é isso, tá? No caso, nós fazemos o projeto e eles adequam de acordo com o que tem. Exatamente, Tainá. Então, você vai fazer o seu projeto do jeito que você idealizou, vai entregar para eles e eles vão adaptar. E você tem que ir lá ver se você está de acordo com essas adaptações. Às vezes é uma adaptação que não te atende. Fala, olha, essa sua adaptação inviabilizou o meu projeto, como aconteceu comigo, que eu falei que eu precisava de uma mesa com um tampo de 4 centímetros. Só uma loja conseguiu me atender. Então, às vezes é uma premissa importantíssima de projeto, tá bom? Bom, gente, mais alguma dúvida em relação a essa dinâmica aí com loja? Eu queria mostrar pra vocês agora a marcenaria. Mas se ficar alguma dúvida, pode me mandar aí. Deu pra esclarecer até onde? E quando a loja muda tudo? Olha, eu não trabalho com loja que muda tudo, tá? Inclusive tem loja que não gosta de arquiteto. Que reclama que arquiteto muda tudo, que arquiteto gosta de inventar. Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de loja, porque é uma loja que não valoriza o meu trabalho. É uma loja que só tá ali para fazer o padrão dela. Então, quando o cliente chega... por exemplo, tem uma loja aqui que se chama Madeirol, acredito que vocês conheçam. É uma loja que ela ganha os clientes pelo prazo, porque ela tem um prazo bem curto. Mas por que ela ganha os clientes pelo prazo? Por que ela tem um prazo que nenhuma outra loja tem? Porque eles não adaptam nada, eles são zero flexíveis. E eu já fui muito maltratada dentro de lojas de Madeirol. Maltratada no sentido de... não de gritarem comigo, me xingarem, nada disso, mas maltratada no sentido de ver que não havia abertura nenhuma para minha liberdade de projeto. Então, quando um cliente chega e fala, eu quero fazer na Madeirol, eu falo, olha, eu não gosto muito de trabalhar com Madeirol, ela tem muitas limitações, ela não vai respeitar o meu projeto. Então, se você quiser trabalhar com eles, saiba que provavelmente a gente não vai conseguir fazer o que eu vou idealizar. Mas, se você quiser, eu vou lá e levo o meu projeto. E aí, depois eu mostro pro cliente. Fala, ó, eu projetei A e a Madeirol tá oferecendo B. Você quer? Aí é com ele. Mais uma vez, assim, eu trabalho com transparência total. Eu não gosto de impor nada ao cliente. Eu não me sinto bem com isso. Mas eu dou a minha opinião. Eu acho que vocês também têm que dar, vocês têm que se posicionar. Com o tempo, vocês vão passar por essas experiências e vão decidir as lojas que vocês gostam de trabalhar ou não. Não sei se a Madeirol é assim em todos os estados, mas em todas as cidades, mas aqui em Niterói eu já passei por isso, tá? Então, uma loja que muda todo o meu projeto, ela não me respeita, não respeita o meu trabalho e eu não quero trabalhar com ela. Mais ou menos isso. Beleza? Bom, mais alguma pergunta ou posso passar para o próximo tópico? Tranquilo? Bom, deixa eu abrir aqui o outro projeto. Beleza. Então vamos lá. Agora eu vou passar para a marcenaria. O que acontece com uma marcenaria? Eles não têm nenhum padrão. Deixa eu me corrigir. Marceneiros independentes, tá, gente?
Uma marcenaria grande, ela pega o seu projeto e detalha tudo de novo, mais ou menos como uma loja de modulado faz. Mas como eu disse, para quem chegou depois, uma marcenaria desse nível é caríssima e os meus clientes não são clientes desse tipo de marcenaria, infelizmente. Não é o meu nicho de cliente. Então, eu trabalho com marceneiros autônomos. Eu tenho um marceneiro em Niterói, tenho um marceneiro em Minas. Minas é o lugar dos marceneiros. Tem alguém de Minas aí, gente? Cara, Minas é maravilhoso, é a melhor comida do Brasil, na minha opinião. E os marceneiros de lá são incríveis. Esse marceneiro, se tiver alguém de Minas aí, gente, dá um oi pra mim e come um pão de queijo aí, por favor, pra saciar minha fome, por mim. Esse marceneiro que eu tenho de Minas, ele é um marceneiro muito caro. Ele é maravilhoso, mas ele é tão caro quanto uma loja de modulado, tá? Então, assim, muitas vezes... pois é, gente, pra vocês verem. Maria, você é de Minas, que maravilhoso. Pois é, Bia. Porque assim, lá em Minas você tem, por exemplo, uma madeira de demolição maravilhosa e tal, e eles fazem esse frete, trazem pra cá. Tem uma clientela que acaba que fica um pouco mais caro esse transporte, mas às vezes vale a pena, tá? Principalmente madeira de demolição. Bom, eu tenho esse marceneiro em Niterói e tenho um marceneiro de Minas que a gente não tem trabalhado tanto com ele porque o custo dele está muito alto. Quando que eu indico esse meu marceneiro de Niterói? Quando o cliente está com orçamento apertado e tem a consciência de que ele não vai conseguir fazer numa loja. Mesmo assim, muitas vezes eu orço nas duas. Eu orço com o marceneiro e eu orço na loja que tem o melhor custo-benefício que eu imagino, tá? E aí você vai se perguntar, pô, mas é o mesmo produto que você entrega para os dois? Nesse caso, sim. Nesse caso, eu detalho um pouco mais e entrego para a loja um pouco mais detalhado. Mas mesmo para um marceneiro, assim, o marceneiro ele não tem uma infraestrutura para redesenhar tudo, aquela história que eu mostrei. O marceneiro ele vai utilizar o seu desenho como base. Porém, ele também já tem alguns detalhes dele. Você não precisa, por exemplo, desenhar, sei lá, quanto que o fundo da gaveta está recuado do fundo do armário. Você não precisa definir dobradiça, você não precisa definir parafuso. Ele também já tem o método dele. O que você precisa detalhar? O que for diferente, né? Tudo que for um diferencial no seu projeto. Eu tenho aqui um puxador em cava específico. Eu bolei um acabamento tal. Então, você detalha, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o projeto desse quartinho de bebê, que ela não queria gastar muito, já me procurou assim, Amanda, meu orçamento está apertado, tá? Ela já tinha esse armário aqui e eu fiz essa outra parte do quarto conversando com esse armário, que era um mega armário, não fazia sentido ela se desfazer dele, ia ser uma fortuna, além de um grande desperdício. Então, o armário ele tinha um padrãozinho de madeira, clarinho. Eu fiz todo o resto do quarto num MDF, meio fende, assim, um marronzinho claro, meio neutro. Por quê? Porque eu não queria trabalhar com laca, porque eu ia trabalhar com marceneiro. E porque eu queria algo que não tivesse cara de bebê. Eu queria um quarto que pudesse ser aproveitado conforme o bebê fosse crescendo, tá? Então, eu bolei esse móvel aqui. Cadê? Peraí. Esse móvel aqui, que tem esses dois baús para brinquedo. Aqui tem o gaveta, prateleira alta, painel aqui para TV. Do outro lado, atrás do berço, também tem painel.
nessas laterais aqui também. E esses nichos aqui, eles são em laca, são a exceção, tá? Esses quadros aqui são todos da Urban Arts, gente. Eu selecionei lá no site e ela comprou igualzinho, sério. Clientes maravilhosos, tá? E aí eu fiz esse 3D e fiz esse detalhamento aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é minha planta baixa, tá? Com cotas gerais. Essa aqui, fiz aqui a vista desse móvel. Mostrei aqui, ó, o MDF Fende Chamois, o gaveteiro, indiquei aqui o sentido de abertura, indiquei a espessura que eu queria sair larga. Esse baú, ele era em laca, mas acabou virando um MDF, tá? Que a gente achou que seria mais resistente. Painel aqui, prateleira. Aqui o outro painel que fica atrás do berço. Aqui os nichos. E aqui uma vista de frente para os nichos, de frente para esse painel. É bom você cortar o painel para mostrar que ele tá coladinho na parede, porque ele podia estar afastado e ter uma iluminação, por exemplo. E aqui, olha só o meu corte. Por exemplo, a prateleira, eu coloco um volume na minha prateleira, eu não fico detalhando internamente dentro da prateleira como é que vai ser, porque isso não adianta, sabe? Fica um detalhamento lindo, fica, mas o cara não vai utilizar, gente. Desculpa acabar com o sonho de vocês, tá? Então... o que o marceneiro fez? Ele pegou o meu 3D. O 3D é muito importante para marceneiro, tá, gente? Para ele poder visualizar. Às vezes ele não consegue ter uma visão global do projeto. Então eu mando o meu detalhamento, eu mando o meu 3D. Ele faz o orçamento em cima disso. Se o cliente aprovar, de novo, o marceneiro tem que ir lá na obra, conferir tudo, todas as medidas, com a trena dele. Vocês sabiam que existe diferença de trena para metro? Diferenças milimétricas, tá, gente? Mas existe. Tem marceneiro que, se você oferecer sua trena para ele usar, ele não vai usar. Ele só usa o metro dele, porque ele confia no metro dele, que é o mesmo elemento que ele vai ter lá na marcenaria para executar. Então, ele tem que conferir as medidas para poder executar, né, para poder fabricar as peças, tá? Então, o marceneiro detalhar a fixação de uma prateleira ou painel. A necessidade depende. Se for algo muito diferente, você tem que detalhar. Mas se for padrão, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar. Ai, meu Deus. Aqui. Ó. Essa prateleira aqui eu não detalhei fixação nenhuma, tá? Não existe nada de muito diferente. Se tiver alguma coisa muito diferente, você tem que detalhar. Se tiver uma mão francesa, você tem que colocar. Você tem que detalhar minuciosamente as exceções. As coisas que você criou, o que você faz questão que seja feito de tal maneira. Enfim, isso aí sim você tem que detalhar, tá? Por exemplo, você não precisa detalhar como que o marceneiro vai fixar um painel na parede. Ele sabe como ele vai fixar na parede, entendeu? A não ser que, eu preciso que esse painel ele seja afastado 5 centímetros da parede para que eu possa embutir uma iluminação. E aí você tem que detalhar como você vai embutir essa iluminação para ele poder entender, tá? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se dá tempo. Vou tentar abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho acesso a ele. Porque teve um quarto que eu fiz com aquela cabeceira afastada. Olha só, gente, vamos lá.
Olha só a diferença daquele painel para esse painel aqui, que é uma cabeceira afastada da parede. E aí eu escrevo aqui, ó, cabeceira em MDF amadeirado tipo pinos com iluminação indireta superior. Aí eu pego esse meu desenho e eu gero um detalhe desse pedacinho aqui. Deixa eu achar porque... Deixa eu botar na prancha, porque aqui eu não vou conseguir, ó. Aí eu aumento e digo as espessuras que eu quero, o quanto que eu quero afastar da parede. Eu explico que eu quero um rebaixo para encaixe dessa iluminação indireta, tá? Então, assim... Ah, tem uma outra coisa que eu detalhei aqui pro marceneiro, que eu detalhei junto com ele, na verdade, que é isso daqui, ó. Peraí, deixa eu botar aqui. Por exemplo... Não seria possível, essa aqui é a vista de frente, tá, gente? Daquela que eu acabei de mostrar o corte. Não seria possível ter uma peça inteira, não existe uma chapa de MDF com esse comprimento. Então, a gente ia ter que ter emenda em algum lugar. É legal você definir aonde você quer essas emendas, porque, assim, às vezes é um marceneiro esperto que vai botar uma emenda alinhada com alguma outra coisa, enfim... E muitas vezes ele não é. Então, aqui eu defini... Aqui eu vou ter a cama, né? Essa é a cabeceira de uma cama. Então, eu defini 2 bits aqui para poder gerar essa emenda entre as peças de MDF, tá? Observem que eu ponho, ó, as tomadas, ó. Elas estão aqui num layer que eu uso uma cor cinza bem clarinho, mas todas as tomadas têm que aparecer. Aqui tá aparecendo, ó, o pontinho da onde sai a iluminação indireta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Painel da TV. Ó. Aqui eu bolei um nicho. Então eu expliquei aqui que eu queria esse nicho embutido para receber uma madeira. Olha só, eu fiz o detalhe do encaixe do vidro nesse elemento aqui que faz o requadro desse nicho. Mostrei aqui que eu quero um balanço em relação à parede, ó. Eu preciso que ele avance 1 centímetro em relação à parede. Então, o que for uma coisa diferente, você tem que detalhar, tá? Aqui eu tô vendo de frente, ó, esse nicho, fundo em espelho. Mas olha só, eu não tô detalhando como que fixa essa prateleira na parede, porque isso aí é de praxe, isso aí é da vida do marceneiro, tá? Aqui as portas do armário, tá? Todas de frente, material. E aqui na planta, cadê a planta disso? Acho que é aqui. E aqui na planta eu indico todos esses cortes. Então, essa é a diferença entre um projeto mais básico, um projeto mais elaborado, um projeto que vai para uma marcenaria e um projeto que vai para uma loja. Na dúvida, se você não tem certeza para onde você vai mandar, ou se você não tem certeza realmente com quem o seu cliente vai fechar, se ele quer fazer orçamento nas duas, você detalha um pouco mais, você vai gastar um pouco mais de tempo, mas aí você tem que sempre garantir a situação mais extrema, que é a marcenaria, que precisa de maior detalhamento. Então eu detalho tudo e mando para a loja e para o marceneiro, e aí faço todo aquele processo. Se eu mandar para 3 lojas, eu tenho que ir nas 3 lojas, olhar a adaptação das 3, ver como que ficou cada uma. Gente, é uma coisa muito longa, demorada, que dá trabalho. Então evitem mandar para um monte de loja. Escolham no máximo 2, de acordo com o perfil do cliente. Mandem para elas para que vocês não percam tanto tempo assim, né? Afinal, tempo é dinheiro, né, gente? É o nosso trabalho também, tá? Bom, eu acho que eu falei tudo que estava aqui, gente. Eu recebi algumas perguntas por direct que eu tentei incluir aqui nesse papo. Eu espero que elas tenham sido sanadas. Pessoal que tá online aí, vamos lá.
Adriana, já aconteceu de você pegar o projeto de decoração, onde o cliente não sabe onde passam as tubulações, não tem os projetos hidráulicos e acontecer de furar por acidente? Sim, isso é um problema, principalmente em cozinha, tá? Quando a gente tem que colocar um armário no lugar, sem saber onde passam as tubulações, você tem que dividir essa responsabilidade com o cliente, na verdade, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu faço é falar isso pro cliente, falar, olha, você tem algum registro da sua obra? Quem fez a sua obra tirou alguma foto, te mandou, te entregou algum registro disso? Deixa eu pensar aqui. Digamos assim, o cliente fala, não tenho nenhum registro, mas eu ainda tenho contato com o cara que fez a obra. Eu já fui procurar o contato com esse cara que fez a obra e perguntar, você se lembra onde passam as tubulações de fulano? Você tem algum registro disso? Digamos que ninguém tenha nenhum registro, tá? Você tem que falar isso pro cliente, falar, olha, a gente vai furar, mas existe a possibilidade de a gente pegar algum cano. Pois é. Só que também, pela experiência, a gente já consegue estimar mais ou menos, assim, pelos pontos de hidráulica. Você tem alguns lugares que você tem certeza onde passa a tubulação. Nesses lugares não pode furar. E aonde você não tem certeza é um risco. Então é um risco a ser dividido, tá? Não tem como isso ser uma responsabilidade do marceneiro, porque ele não é um vidente, não vai conseguir adivinhar onde que tá. Não tem como ser responsabilidade nossa, porque nós também não temos essa capacidade de adivinhação. Então, se o cliente não tem esse registro e não tem contato com quem fez a obra, enfim, não tem nenhum jeito, a responsabilidade ela é compartilhada. Você tem que dizer para ele que corre o risco de furar algum cano e que, se isso acontecer, enfim, vai ter que abrir para poder consertar. Já aconteceu. É triste, gente. Essa obra que eu acabei de mostrar para vocês, esse banheiro que eu fiz na loja, tava tudo pronto. Acabou de ser montado, apartamento lindo, a gente fez faxina, cliente pronto para entrar, teve um vazamento do prédio, e aí molhou o forro, e aí começou a molhar os armários, a gente teve que, às pressas, pedir para a loja ir lá para poder desmontar. Olha, um perrengue, até hoje está desmontado porque o prédio não resolveu, e aí você não tem autonomia de resolver sozinho. Amanhã minha sócia até vai até lá para ver como é que estão as coisas, ver se consegue acelerar. Mas, assim, estejam preparados pro pior. Porque dá muito problema. A gente só tem que tentar se acalmar. Já fiz uma live aqui sobre isso. Os problemas vão acontecer, a gente tem que respirar fundo, tentar se acalmar, não se desesperar e pensar como pode resolver esses problemas que vão aparecer, tá bom? Pessoal, 1 hora de live, temos muito conteúdo, preciso encerrar. Queria saber se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado, acho que esse conteúdo é muito, muito importante. Quase perdi a cabeça. A cliente queria que o marceneiro pagasse tudo. Pois é, aqui o Renan tá falando que a maioria dos clientes não tem a planta. Pois é, a maioria não tem. Se a obra é antiga, as pessoas não têm. Então, os marceneiros que são mais experientes, eles já olham e já sabem ali mais ou menos, mas tem o risco. O mais importante é o cliente saber que tem esse risco, né? Porque imagina, o cliente não sabe, chega lá e fura a tubulação e o cliente fica desesperado. Então, é compartilhar responsabilidades, é deixar o seu cliente informado de tudo, é trabalhar com transparência, que eu acho que assim sempre funciona. Espero que vocês tenham gostado. Se depois vocês lembrarem de alguma coisa, se ficar alguma dúvida, me manda por direct, que eu dou um jeito de responder para vocês. Me deem ideias de live, o que vocês querem saber, manda lá por direct por mim, vou ver se eu abro aquela caixinha de perguntas no Instagram. Eu não me entendo muito bem com ela não, gente, mas eu vou tentar botar lá pra vocês me darem ideias. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens de vocês, eu que agradeço vocês estarem aqui durante 1 hora do tempo de vocês, tá bom? Me ajudem a divulgar também
divulguem para os colegas. Obrigada pela presença. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Conta para todo mundo aí, todo mundo que gostou, conta para os colegas da faculdade. Pede para seguir aqui e para ficar de olho na nossa live semanal, tá bom? Um beijo, boa noite.